O Então, que é o Azov, Lola? O que é o Azov para as pessoas que estão aqui com a gente? o exército ucraniano, que na verdade é mais que o exército ucraniano, né, um comando, né, é o que a gente fala de neonazismo na Ucrânia. Eles são nazistas. Eu não tenho medo de falar isso. Mesmo o E isso Zelensky sendo judeu, você acha que essa ideologia, mesmo ele sendo judeu, está vinculada a uma prática nazista? não está nem aí a procedência dele. Ele é uma pessoa que vem da televisão, ele é uma pessoa que simplesmente está ganhando dinheiro, e nessa altura da situação, eu acho que nem ele está feliz com tudo que está acontecendo, porque ele não achou que isso ia tomar essa magnitude, tá? Ele achou que ele ia ter muito mais apoio por parte dos Estados Unidos, que ele ia ter tudo resolvido, né? Porque essas foram as promessas que ele recebeu, e que pronto, ele simplesmente ia fazer um papel, né? Ia sair um herói nacional, pronto, acabou. Não foi tão assim. Então, eu acho que ele não está muito preocupado pelas origens judeus dele, que provavelmente o pai, avô, bisavô sofreram com o nazismo. Não está nem um pouco preocupado com isso. Ele está preocupado mais com o bolso dele. Simples. E essas pessoas estão sendo utilizadas e eles têm mentalidade nazista, eles estão agindo como nazistas. E os biolabs, os laboratórios? Você tem ouvido falar sobre esses laboratórios que os Estados Unidos estariam desenvolvendo Os na Estados Unidos Ucrânia? já também aceitou que eles tinham laboratórios lá? Aí é muita controvérsia, porque tem uma fala da Victoria Nuland também falando sobre os laboratórios, o Barack Obama, num determinado momento, fala sobre os laboratórios, mas existem muitas contradições. Quando confrontados com essa questão, eles tergiversam, eles saem pela tangente, eles não enfrentam essa matéria de frente, em geral. A típica conduta das pessoas, de pessoas desse país. Eles nunca assumem nada. Eles sempre somem pelas tangentes. Mas se alguém te falou, é porque está falado, é porque foi feito. E porque, vamos combinar, ah, se a Rússia tivesse esses laboratórios lá na Ucrânia, eu não duvido que eles iriam atacá-los. Havia risco a perspectiva de utilização de armas que fossem desenvolvidas, eventualmente até dentro desses próprios laboratórios, para talvez ações no território do Donbás, Luhansk, Donetsk, ou talvez até dentro do próprio território russo, você imagina? Ainda a gente vai ter essa guerra por um bom tempo e a gente ainda vai ter uma boa enfrentação por Donbás. Putin não quer Ucrânia para ele, ele quer Donbás livre. E Mariupol? Mariupol nunca foi parte da ideia inicial, não foi parte. Mas eu acho que está sendo agora também. Mas, na verdade, Mariupol, se você para pensar, não, o Putin não está com a ideia do Mariupol também ser livre. Se você para pensar, as fortes russas, elas já saíram do Mariupol. Você Não acha que tem não mais. existe uma ideia de chegar e fechar todo o acesso do Mar de Azov e juntar esse acesso do Mar de Azov com Luhansk e Donetsk, de repente dentro da formação de uma nova Rússia dentro do território ucraniano? Eu não tenho ouvido essa percepção, pelo menos. Então, eu não posso falar. Eu não tenho ouvido essa percepção. A única percepção que eu estou ouvindo é, logicamente, manter Crimeia por parte da Rússia e a independência nem sequer chegar para levar para a Rússia. Independência do Donbass, que era a Como ideia do repúblicas. Donbass desde o ano 2014. Sim. Segundo a Convenção de Montevidéu determina, pelos direitos da Convenção de Montevidéu em relação à autodeterminação dos povos, as características estão dadas, tanto para Luhansk como para Donetsk, como para Nagorno-Karabakh também, aproveitando o ensejo e colocando tudo dentro de uma mesma contextualização. Mas, no fim, o poder político, econômico e militar acaba falando mais alto. Quem tem poder político, militar e econômico, ou a conjunção desses fatores, acaba impondo uma solução. Quem não tem. Eu vou deixar uma pergunta para vocês entenderem um pouquinho a situação. Ah, e para, sei lá, de repente as pessoas simplesmente pensarem. Nós falamos muito de Crimeia, né? Muitas pessoas falam que isso é uma injustiça, que como é possível que a Rússia toma a Crimeia para a Rússia, e as pessoas e tudo que acontece na sequência. E recrimina a Rússia por essa ação.
Porém, ninguém recrimina o governo da Ucrânia por não querer liberar o Donbass, sendo que o Donbass está pedindo para ser liberado desde o ano 2014, desde Euromaidan. Aí ninguém entra com Nações Unidas, ninguém entra com direitos humanos, ninguém participa nessa situação. Ucrânia sempre, não Ucrânia não, vamos separar, eu sempre falo, vamos separar o país, o povo, do governo e das suas decisões. Então, o governo do Kiev não libera Donbass, sendo que Donbass pede, porque eles não reconhecem esse novo governo. Eles não querem formar parte desse novo governo. E eles pedem independência. Nem sequer eles pedem para chegar para a parte da Rússia, eles pedem independência. E a Ucrânia não libera. Ucrânia não, vamos de novo. O governo do Kiev não libera. Mas por que para o Kosovo podia e para a região de Luhansk e Donetsk não pode? Essa é a minha pergunta. E por que tanto falamos da Crimeia, que foi terrível, sendo que as pessoas vivem felizes? Se você pergunta, eles estão super felizes na situação que eles estão. Não tem ninguém que está recriminando, saindo lá e falando, não, eu queria ficar na Ucrânia. Não. E por que não liberaram essas pessoas? Por que tiveram que chegar a uma guerra de 8 anos, com tantas mortes, mais de 14 mil mortes de civis, famílias, crianças? Por que tiveram que chegar a isso? Por que o governo da Ucrânia chega a esse ponto?